Olá pessoal, sou Pedro Hauck, sejam bem-vindos ao canal do Alta Montanha. Pessoal, vocês já estão acostumados a me ver aqui, sempre falando de vários assuntos do montanhismo. E nessa semana, galera, a gente lançou um vídeo bem importante para você que pratica montanhismo, escalar e faz trilhas. E para qualquer pessoa também que está mais preocupada com atividades ao ar livre, que é um vídeo sobre meteorologia. O Rafael foi lá no CIMEPAR, que é o Instituto de Meteorologia do Paraná, conversou um pouco com os técnicos, né? E trouxe para vocês como que é feito as previsões de tempo e tudo mais. Um pouco antes, gente, quando eu estava no Nepal ainda, para quem não sabe, fiz uma longa temporada no Nepal, fiquei vários meses por lá. Quando eu finalizei as minhas escaladas, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo e a repórter ela deu uma ênfase ao longo desses meus 24 anos de experiência do montanhismo sobre o que eu vivi ao longo desse tempo todo nas questões relacionadas às mudanças climáticas, porque a gente vive nesse contexto, né? A gente está atualmente, acabou de terminar aquela reunião importante do COP no Egito, né, que participaram muitas autoridades do mundo, e a gente vive nesse contexto dessas discussões sobre a crise climática, sobre as mudanças climáticas globais. E é exatamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, um pouco sobre aquilo que eu falei para a repórter da Folha de São Paulo. O Michael deixou aqui para vocês um print da notícia, né, sobre o que eu vivi nesses últimos 24 anos e o que eu testemunhei em relação às mudanças ambientais ocasionadas por conta de mudanças no clima. Então senta aí que o Michael já vai vir com a vinheta e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, e vocês perceberam que eu estou aqui num lugar diferente. Você também quer apoiar a gente, vem aqui no nosso bar Refúgio em Curitiba e a gente troca aqui uma ideia, tomando chopp. Eu conto para vocês um pouco mais do que eu vivi nesses anos frequentando montanhas e vendo essas mudanças, né, e sentindo ela na minha própria pele. Novamente, obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo, né? O que eu estou falando aqui não é algo somente de um montanhista. Para quem não sabe, eu sou formado em geografia. Fiz mestrado em Geografia Física, estudei também Geologia, iniciei um doutorado na área de Geologia. E a minha especialidade, ela sempre foi o meio físico da geografia. Eu sempre estudei o relevo, isso numa perspectiva histórica. Quando a gente fala de uma perspectiva histórica nas geociências, a gente está falando do tempo geológico. Então, quando eu fazia mestrado na Geografia, por conta de eu estudar os climas do passado, o meu apelido lá na pós-graduação era paleoclima. Então eu tenho bastante ciência de que essa questão das mudanças climáticas globais foram coisas que ao longo do tempo geológico aconteceram diversas vezes. Então não é que o clima está mudando só agora, ele sempre mudou. Mas existem outras variáveis, não dá para ignorar, né, que existem muitas pesquisas e existe um embate científico entre pessoas com visões diferentes sobre o que está acontecendo. Então deixa eu primeiro começar com aquilo que eu vivenciei. Eu comecei a praticar montanhismo aos 16 anos de idade. E agora que eu falo para vocês nesse vídeo, eu estou com 41. Então são quase 25 anos de experiência no montanhismo. E eu pratiquei logo cedo já o montanhismo de altitude, né? Ou seja, comecei a frequentar as montanhas que tem gelo, que tem glaciares, já há bastante tempo. E essas montanhas que eu frequento há bastante tempo, eu repito essas escaladas com bastante frequência porque eu trabalho como guia de montanha aqui na Soul Outdoor. Tá aqui no meu boné. Então, como quando a gente vai para a montanha, a gente vai sempre na mesma época, porque o montanhismo é uma atividade que ela tem temporada, ou seja,
Você não vai para uma montanha ao longo de 12 meses ao ano, você vai sempre numa época determinada que é a melhor época para você subir essa montanha. Você não vai escalar uma montanha, por exemplo, na Bolívia no mês de janeiro, você vai escalar na Bolívia sempre no período da estiagem, no período ali de julho, agosto, tá certo? E eu repeti muitas escaladas, eu pude observar essas mudanças. Então, que tipo de mudanças? Então, a primeira coisa que é muito visível, né, a retração das geleiras. Galera, deixa eu só falar para vocês, a retração da geleira, o que é uma geleira, o que é um glaciar? O glaciar, ele é aquilo que você já deve ter estudado no colégio, que seriam, entre aspas, as neves eternas. Ou seja, é um acúmulo de gelo que ele não derrete durante a época de mais calor no ano, ou seja, não derrete durante o verão. Então, um glaciar, ele permanece na montanha por bastante tempo. Ao ponto que uma nevasca, por exemplo, se você for ali numa montanha e caiu, teve uma tempestade e a montanha ficou todinha branca, isso é uma nevasca. O que tem ali não é gelo, é neve. Neve derrete com muito mais facilidade. Então, o que eu tenho observado é exatamente isso. O derretimento das geleiras. As geleiras vêm recuando. Para vocês terem uma ideia, aqui na Soul Outdoor eu ofereço um curso de alta montanha, onde eu vou para a Bolívia, numa montanha de 6.000 metros, que é o Huayna Potosí, uma montanha bastante alta. E nessa montanha, dentre as diversas atividades que a gente realiza práticas em escalada em gelo e práticas de trânsito em glaciar, em uma geleira específica. Comecei a ministrar esse curso no ano de 2014, mas eu frequento essa montanha desde 2002, desde 2001 para falar a verdade. E eu vi ao longo do tempo essa geleira onde a gente pratica esse curso, ela retraindo. Então, em 2002, havia um local, vou deixar aqui uma foto, que você vê ali, tá com a barraca montada, que a gente tem ali alguns blocos de gelo. Esse é o local que a gente chama, esse tipo de ambiente, a gente chama de ambiente periglaciar, né? Um ambiente da região de ablação de uma geleira, onde que o gelo é derretido. Não estou acampado em cima do gelo, estou perto da geleira. Esse local, hoje em dia, ele já não tem mais esses fragmentos de gelo, ele já foi completamente derretido. Quando eu comecei a praticar esse curso, comecei a ministrar esse curso, né, vamos falar com a palavra correta, a gente ia para esse início desse glaciar e lá a gente conseguia praticar o curso com uma facilidade, com muito maior. O que aconteceu? Não é que apenas o gelo regrediu, mas a qualidade do gelo, o tipo de gelo já é outro. A gente fala gelo em português, mas em outros países, em outras culturas onde existe uma afinidade maior com um clima mais frio, por exemplo, os inuits, os esquimós, eles têm 24, 22 nomes para falar o gelo. Então o gelo que é, por exemplo, evoluído de a compressão de neve, que é o gelo glaciar, é um tipo de nome. O gelo que ele existe pelo congelamento de água, que é um gelo mais duro, mais vítreo, de menor qualidade para escalada, ele tem um outro tipo de gelo, a gente chama esse gelo em inglês de verglas, tá certo? E a gente viu que ao longo dos anos, o gelo que ele era formado pelo acúmulo de neve e pela compressão dessa neve, né, que ela ia reduzindo os espaços de ar entre eles, ele foi desaparecendo e o que foi ficando predominante nesse local é o gelo, o tal do gelo verglas, que é o gelo da água congelando, né? A gente tem que levar em consideração, pessoal, que clima ele é uma sucessão de estados de tempo. O que é o tempo atmosférico? Então agora que eu estou gravando para vocês, a gente tem um predomínio de tempo chuvoso, dias mais quentes. É comum que você tenha aquelas chuvas de fim de tarde por causa do calor excessivo, que são chuvas convectivas. Ao ponto que isso não significa que o local que eu estou gravando esse vídeo hoje, que é aqui em Curitiba, não faça frio. A gente está num estado de tempo de verão, mas se a gente for para o mês de julho, a gente vai ter em Curitiba dias mais frios com temperaturas baixas. Quando a gente tem predomínio de uma massa polar,
e amanhece, os gramados dos parques curitibanos estão todos branquinhos porque teve geada. Isso é um estado de tempo, pessoal. Então você não pode confundir, se existe uma mudança de clima, que você não vai ter esses estados de tempo, mas a sucessão desses estados de tempo é que vão ser diferentes. E o que eu tenho notado é que muitos locais, nessa sucessão de estados de tempo, você tem um predomínio de dias mais secos, né? Por exemplo, na Bolívia, né? A gente tem tido um predomínio de dias mais secos, menos chuva em alguma época do ano. Na região de Mendoza, Santiago do Chile, que é uma região semiárida, tem faltado água, sendo que historicamente, né, as pessoas sempre viveram lá e nunca teve essa falta de água como existe hoje. Então isso é a mudança climática. Eu estou colocando aqui para vocês, já que eu falei para vocês da Bolívia, né, eu estava usando o exemplo do Huayna Potosí, eu vou colocar aqui uma foto do ano de 2007, onde aparece duas montanhas atrás de mim. Essas duas montanhas, elas são o Parinacota e o Pomerape. Você pode observar que elas estão ali bastante nevadas. Essas montanhas, elas são montanhas de uma região bastante seca, uma região que venta bastante. Essa foto que eu tirei, ela foi tirada no mês de agosto, porque era um mês que eu frequentava a Bolívia. Eu tinha muita oportunidade de ir lá no mês de agosto, julho, tá certo? E você pode notar ali o nível de neve que tem nessas montanhas. Aqui na sequência, gente, tem uma foto do ano de 2016. Essa foto de 2016, ela é do mês de setembro, é um pouquinho para frente. Notem que as duas fotos, elas estão na temporada de montanha na Bolívia, que é o inverno, não é? E mesmo que seja um mês de diferença, as diferenças na neve que existe ali nessa montanha são gigantes. Bom, precisamos também falar que tem outros fenômenos climáticos que deixam essa questão da relação do tempo mais confusa. Por exemplo, o El Niño, a Laninha, que isso também tem a ver com mudanças climáticas, tá certo? Então, se você tem uma sucessão de anos de Laninha, passado uma sucessão de anos de El Niño, isso tem uma influência nas mudanças, né? Porque isso não era comum com essa intensidade. A intensidade, né, de como é um verão, de como é um inverno, também é algo que é estudado nessa questão das mudanças climáticas. Eu tenho uma foto aqui mais recente dessas mesmas montanhas no mesmo mês. E você veja que houve uma recuperação. Porém, pessoal, essa recuperação, essas fotos, elas são de neve, tá bom? Porque nevou nas montanhas e aí então elas ficaram branquinhas. Mas não se enganem, que essa neve ela derrete com muita rapidez, com muita facilidade. Eu tenho inclusive um vídeo ali do Parinacota aqui no canal, onde eu falo dos penitentes, que é uma forma de gelo que ela é bastante frágil e que ela evidencia um estágio de derretimento avançado de uma geleira. E isso tem se tornado algo muito comum. Esses penitentes, gente, não existiam há 30 anos atrás da mesma forma como hoje. Não é que eles não existiam, não. Eles existiam, mas não existiam essa quantidade como tem hoje em dia. E isso, o que acontece? Para quem faz montanhismo, dificulta bastante as ascensões. Outra coisa que acontece com bastante frequência nas montanhas é a relação de avalanches. Então, existem vários tipos de avalanches. Dentre elas, a avalanche por conta do derretimento das geleiras. Em muitas montanhas, você tem rochas que são muito fraturadas. E essas rochas elas ficam soltas, bastando qualquer tipo de instabilidade para elas caírem. Quando você tem bastante gelo no meio dessas fissuras, no meio dessas fraturas, esse gelo ele age como se fosse um cimento, né? Então ele mantém essas rochas estáveis. Com o derretimento acelerado das geleiras, o gelo começa a derreter, evidentemente, e aí então as rochas ficam instáveis e começa a ter muita queda de rocha. E nesse ano de 2022, por exemplo, no auge da temporada de montanhismo nos Alpes, foi proibido a escalada do Mont Blanc, porque estava tão quente e estava tão derretido o trecho rochoso lá do Grand Colois, que é um
um trecho da rota normal para chegar no cume, que começou a ter muitos acidentes e o governo lá, francês, as autoridades, elas proibiram a escalada. Quando eu tive em 2019 nos Alpes, junto com o Waldemar Niklevics, para a gente escalar as últimas montanhas que faltavam do projeto dele, de escalar todas as montanhas acima de 4.000 metros, e a gente foi proibido de fazer essas escaladas por causa da queda de rochas. Então é algo gritante, algo que tem acontecido, e nós somos não apenas testemunhas desse fenômeno, como somos vítimas. Não é? Esse ano, inclusive, morreu gente por causa de queda de rocha. No Aconcagua, a mesma coisa acontece. Vou deixar uma foto aqui de 2002, que estou eu e um parceiro ali de montanha. E vocês observem, atrás de mim, está aqui circulado, tem um pouco de gelo. Isso foi entre a entrada do parque e o acampamento de Orcones, uma região baixa. Esse gelo existia ali na região da entrada do Aconcagua. É um gelo que já em 2002, quando eu tirei essa foto, ele era bastante derretido, mas ele formava uma caverna e o rio Orcones passava por baixo. Era um ponto turístico, as pessoas chegavam lá para tirar foto. Aí eu vou deixar outra foto do ano de 2020. 18 anos de diferença e esse gelo já está completamente derretido, ele já não existe mais. Essa mudança de clima na região de Mendoza, onde fica o Aconcagua, na Argentina, ele tem acabado por trazer seca para a cidade. Inclusive impactar um pouco as plantações e forçar as autoridades a buscar água de outra maneira, através de reservatórios e tudo mais. Lembre-se que nessa região, que é uma região semiárida, a água vem do derretimento das geleiras das montanhas. Então, se esse derretimento for muito constante e as geleiras desaparecerem, vai faltar água na região que produz um dos melhores vinhos do mundo. Olha só o impacto econômico e social que a gente vai ter por causa dessas mudanças. Isso tem preocupado bastante os argentinos. Bom, gente, agora vamos lá. O que eu falei até agora, a gente mostrou em fotos, é um pouco da minha experiência, aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi nas montanhas, né? Falei dessa questão ali da falta de água. No Aconcagua, por exemplo, quando eu tirei aquela foto em 2020, faltou água na parte alta da montanha porque desapareceu o gelo. A gente não conseguia derreter gelo para obter água, teve que trazer água mais de baixo. E agora, gente, vem aquela questão que eu não falei até então, os motivos dessas mudanças. É claro que na cabeça de vocês já devem estar careca de saber, porque a mídia explora muito isso, que culpa-se as atividades humanas por essas mudanças climáticas. Eu não vou dar aqui a minha opinião daquilo que eu acho. Eu só vou mostrar um pouco, fazer um resumo bem breve, daquilo que são as correntes científicas que discutem esse fenômeno, acham dessas mudanças. Então, uma primeira delas é uma mudança por conta da geografia. Você sabe que o planeta Terra, eu já falei anteriormente, ele passou por muitas mudanças ao longo do tempo geológico e esse período que a gente vive não é sequer o momento mais quente da Terra. No Mesozoico, no Jurássico, a Terra era muito mais quente do que hoje. Sabe por quê? Por uma questão geográfica. Durante o Jurássico foi o momento que a gente teve a máxima extensão do Gondwana. E aí, então esse enorme continente que ficava o centro dele muito distante dos litorais, acabou produzindo, por exemplo, o maior deserto que a gente conhece na Terra, que foi o Paleodeserto de Botucatu, que deu origem, inclusive, àquelas rochas areníticas que a gente escala no interior de São Paulo. Esse paleodeserto, né, tão grande, ele acontecia pelo fenômeno de continentalidade, que é o mesmo fenômeno que dá origem ao deserto de Gobi, ao deserto de Catamacan, no centro da Ásia, porque a Ásia também é um continente muito grande, menor que o Gondwana, é claro. Então, se você tem uma massa continental muito grande, né, e você sabe que um continente, uma rocha, tem um calor específico, que você aquece muito rápido a superfície, e à noite também se resfria a superfície muito rápido, isso tem uma influência muito grande no clima. E naquele momento geológico a gente teve um momento de muito calor, tanto que nos polos
não havia gelo permanente. Durante o verão, o gelo derretia, tá certo? Ao mesmo tempo, também não vivemos, a gente viveu outros momentos no planeta Terra de grande resfriamento. Houve uma grande glaciação entre o Permiano e o Carbonífero. Essa glaciação, ela deixou registro nas rochas desse período geológico. Se você for para o interior de São Paulo, lá em Itu, você tem o Parque do Varvito. Aquela rocha, ela é um ritmito. É uma rocha de origem glaciária, mas é óbvio, né, galera? Naquele momento não existia América do Sul. E onde está aquela porção de terra que hoje está Itu, ficava numa posição geográfica mais ao sul, tá certo? Então existe essa questão geográfica dos continentes, eles se juntarem em megacontinentes e depois se romperem em continentes menores. E isso vai fazendo com que o clima também mude, por efeito de continentalidade, por efeito da ação das correntes marítimas. E isso tudo influenciando até mesmo que a circulação geral da atmosfera, dando origem a momentos mais quentes e momentos mais frios, tá certo? Só que, galera, a gente passou por uma glaciação bastante grande no Pleistoceno, que foi um momento geológico que terminou há 10 mil anos atrás. Inclusive com uma crise climática, a gente chamava a Era do Gelo. Foi quando a gente evoluiu como seres humanos e começamos a dominar várias técnicas e tecnologias para sair das cavernas e chegar onde chegamos hoje. Inclusive, essa glaciação pleistocênica levou a muitas mudanças ambientais, até mesmo no Brasil. E levou à extinção de animais gigantes, como os megatérions, como os mastodontes, que eram animais que viviam na América do Sul que já não existem mais. Aqui no Brasil, por exemplo, nessa crise climática do fim do Pleistoceno, a gente teve um clima mais seco, um clima semiárido, que permitiu a expansão da cobertura vegetal da caatinga. Todo esse conhecimento ele está englobado na famosa teoria dos refúgios florestais, do Aziz Nassib Absaber, o grande Aziz que deixou muita saudade. Agora, gente, lá do fim do Pleistoceno para cá, não houve mudança na configuração continental. As correntes marítimas, elas continuam atuando da mesma forma. Então não dá para explicar essas mudanças que está acontecendo hoje em dia pela mudança geográfica dos continentes, né, e da circulação atmosférica. Outro tipo de explicação é uma explicação cósmica, uma explicação astronômica. Então, o planeta Terra, ele orbita, né, ao redor do Sol. E essa órbita, ela é elipsal, ela não é redondinha, tá certo? O próprio planeta Terra não é redondo, não estou falando que é plano. O planeta Terra é um elipsóide esferoidal. Então tem momentos que você está mais distante do Sol e mais próximo. Isso afeta o clima na Terra. Assim como tempestades solares, enfim, o pessoal da astronomia pode explicar melhor, deixar aqui no comentário sobre isso. Só que também é o seguinte, gente, esse tipo de fenômeno, ele é mais ou menos cíclico, porque ele está ali, a Terra está orbitando, com exceção das tempestades solares, etc., né? Não dá para explicar essa mudança, que ela não é cíclica, tá certo? Outra explicação, gente, é a explicação, né, do gás carbônico. Então o que acontece? O pessoal fala lá dos combustíveis fósseis. Que combustíveis são esses? É o petróleo, né, que ali dá origem a todos os combustíveis que a gente usa nos carros, né, a gasolina, o óleo diesel, etc. O carvão mineral, que a gente usa para queimar e gerar energia elétrica através das termoelétricas. Então, qual que é a ideia? Esses combustíveis, eles eram rochas, né? Óleo, embaixo da terra, dentro o quê? Né? Compondo ali as camadas geológicas. Então, esse carbono que está sendo liberado na atmosfera através da queima desses combustíveis, eles estavam o quê? Dentro da terra. Então, quando a gente tira, explora isso e queima, esse carbono, ele saiu desse estado geológico, né? Está ali embaixo da Terra, e ele é queimado e jogado na atmosfera. E aí, então, esse carbono excessivo, ele vai ajudar a gerar um calor latente e aquecer a atmosfera. Essa é a tese. Acontece, pessoal, que muitos geólogos afirmam que em momentos mais quentes do planeta Terra, como por exemplo no Jurássico, você também teve mais carbono na atmosfera
do que na atualidade. Então, isso gera um embate muito grande. Será que o carbono na atmosfera ele é uma consequência do aquecimento ou a causa do aquecimento? Não se sabe ainda, mas é fato que a gente tira esse carbono embaixo da Terra e joga para a atmosfera. Porém, sabemos que a atmosfera terrestre ela demorou muito e muito tempo, em termos geológicos inclusive, para se estabilizar. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E 4 bilhões de anos é o tempo que demorou para a atmosfera se estabilizar. E só depois dessa estabilidade, que aconteceu ali um pouco antes do Cambriano, tá certo? Mais ou menos uns 550 milhões de anos atrás, é que a gente teve condição para a evolução da vida. Que aí depois chega no Cambriano e ela se explode, né? Tem a chamada explosão cambriana. É por isso que depois do Cambriano, né, é que a gente chama o quê? Do Fanerozoico, que é a vida visível. Porque antes do Cambriano, a vida era molecular, ela era minúscula, você só não existiam seres grandes, né? Então a gente chama isso de Proterozoico, tá certo, gente? E tem uma outra explicação que ela é menos popular, que ela tem sido meio que ignorado, que é uma questão ambiental. Diz respeito do seguinte, isso é uma coisa que é fatídica, hein, gente? Se você está numa cidade onde tem asfalto, concreto, do lado tem uma floresta, onde é mais quente, onde você tem mais absorção dos raios solares, é claro que é no asfalto, é claro que é na cidade. Então existe aquilo que a gente chama de microclima urbano, inclusive o aquecimento urbano. Isso também pode acontecer numa escala maior. É fato que existe essa mudança climática urbana pelas ilhas de calor urbano, que são o quê? Compõem um clima local. Só que se você for imaginar que onde você tem um pasto, tem também um calor, uma resposta à insolação, aos raios solares diferente de uma floresta, não é? Inclusive até mesmo pela evapotranspiração, por todo o tecido ecológico, da maneira que as coisas funcionam, você também tem uma mudança climática. Só que aí, quando leva em consideração as atividades rurais, humanas, a gente sai de uma escala menor, que seria uma escala urbana, para uma escala muito maior, uma escala territorial de maior grandeza. Se você pega um satélite, você consegue enxergar no satélite os locais onde você tem pastagem, onde você tem agricultura e tudo mais, que anteriormente poderiam ser o quê? Florestas. Isso acontece muito no Brasil. Você enxerga dos satélites aonde você teve o devastamento, onde você teve a devastação da floresta amazônica. Lembre, galera, que todo o sudeste brasileiro era Mata Atlântica, e essa Mata Atlântica ela foi completamente removida, quer dizer, não foi completamente. Atualmente existem só 5% do bioma Mata Atlântica preservado. Você acha que isso numa escala regional não mudou o clima regionalmente? Será que isso também não vai afetar um pouco como circula o ar nessas regiões? Será que isso não explicaria você ter o início de alguns verões que você não tem chuva? Então tudo isso é questionável. Pode ser que sim, pode ser que isso afete a circulação do ar, a circulação atmosférica também, tá certo? Eu estou falando como uma hipótese. Ou pode ser que tudo isso tenha influência que eu estou falando. Então não dá para negar que muitos dos fatores que levam à mudança climática são de ordem natural e aconteceram diversas vezes no passado geológico. Mas não podemos esquecer que o homem ele tem alterado sim e com grande profundidade os tecidos ecológicos terrestres. E que isso já é sentido, isso é fato, e você pode conversar com o seu pai, com sua avó na sua cidade e perguntar como que era o clima antes. E eles vão lembrar que era, sim, muito diferente. É óbvio, galera, que estamos falando que é de percepção humana. E a gente nunca deve pensar que a percepção ela é fatídica. Se fosse por isso, a gente tenderia a achar que a Terra, né, que o Sol ele se move, não é a Terra que se move ao longo dele.
Mas é óbvio, né, gente? Eu tô falando aqui também que existem pesquisas científicas. Acabei de falar para vocês algumas das hipóteses, das teorias mais famosas. Não podemos nunca ignorar a ciência. Existe hoje em dia, infelizmente, um movimento muito forte de negação. Mas, gente, a ciência, ela tem vários lados, isso é fato. Vai ter gente que defende um lado, vai ter gente que é contra essa questão do aquecimento, das mudanças climáticas serem em decorrência da questão do carbono. E tem gente que é a favor. As pessoas agem politicamente mesmo dentro da ciência. Mas a ciência, gente, ela é feita do quê? De método científico, onde você pode questionar aquele resultado pela maneira que ele chegou naquele resultado. Então é por isso que a ciência ela deve ser ouvida sim. Porque sempre vai haver um cientista que vai utilizar o método e vai ver que esse método isso é falho. E aí então que a gente pode questionar, né? E aí então, inclusive, refutar uma hipótese. É assim que a ciência evolui, né? A tese, a antítese e a síntese. Gente, temos sim que dar ouvido aos cientistas, apoiar esses eventos científicos, que lá que acontece grandes discussões, né? E dessas discussões a gente pode o quê? A gente pode chegar a resultados que vamos ter o quê? Uma garantia de um futuro melhor para a gente. Não é a Terra que está em perigo de deixar de existir, mas sim a própria humanidade. O planeta Terra já viu muitas e muitas extinções em massas acontecerem, né? Eu posso citar aqui para vocês os dinossauros, que se extinguiram na passagem do Cretáceo para o Cenozoico. Posso citar para vocês também a mega extinção que existiu na última glaciação, né, que levou à extinção desses animais da megafauna que eu citei para vocês antes, aqui no Brasil. Gente, será que uma mudança climática em ordem global não poderia levar à extinção a própria raça humana? Fazer com que a gente disputasse água, recursos e chegássemos à nossa própria destruição? Fica aí para você uma reflexão. E fica também uma reflexão que nunca é ruim a gente achar alternativas. Você pode achar que hoje em dia seja ruim um carro elétrico, mas imagina no futuro, quando nossas cidades tiverem mais carros elétricos e a gente não tiver, por exemplo, o barulho que tem dos carros de motor a combustão, também o ar poluído, que é uma coisa fatídica, gente. Vai para São Paulo num dia de inverno e olhe para cima, o ar é sujo, isso causa doenças. Tem gente que fica com problemas pulmonares por causa dessa poluição. É evidente que a evolução das coisas levam sempre à melhoria, desde que você não negue que essas coisas, né, existam e desde que você não permita as pessoas que vão buscar sempre a evolução de fazerem esse tipo de coisa. Galera, eu sou o Pedro Hauck, agradeço vocês verem esse vídeo, bastante longo por sinal, né, e deixo aqui a dica para vocês, né, para curtirem o nosso canal, se você gostou, deixar seu comentário aqui daquilo que você acha a respeito. E evidentemente, se você apoia a gente, não deixe de comprar na loja Alta Montanha. E se você gosta de uma aventura e quer ver de perto isso que eu estou falando para vocês sobre essas mudanças que tem nas montanhas, vem aqui com a Soul que eu te levo para lá. Um grande abraço e até a próxima.